Amém? Jesus é o Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs. Você que está nos ouvindo. Hoje nós vamos dar continuidade ao jornal Árvore da Vida, número 339. E é um jornal precioso, maravilhoso. Ele tem inúmeras sessões, tanto de ajuda para casais, né? Irmãos e irmãs, pessoas individuais, como para jovens e adolescentes, e uma ajuda muito boa, né, para a liderança. E eu queria encorajar você que ainda não tem assinatura do jornal Árvore da Vida. Quero encorajar você a fazer a sua assinatura. Você pode entrar no site da editora Árvore da Vida e procurar lá, Jornal Árvore da Vida. Não só o jornal Árvore da Vida, como você vai encontrar lá muita literatura saudável, muita coisa boa, tanto para você individualmente, como para a sua família, para os seus filhos. E é uma palavra agradável, uma palavra que traz crescimento de vida e clareia para nós, né, de uma maneira preciosa, a palavra escrita, a palavra de Deus, que é a Bíblia. Essa noite nós vamos compartilhar um tópico maravilhoso, muito bom. Ele é um tópico bem curto, mas ele tem uma palavra muito elevada, né? Ele fala, o título do tópico é Por quanto tempo devo orar? Só pela pergunta a gente já fica, toca, né, profundamente em cada um de nós. Por quanto tempo devo orar? A oração é algo que todo crente, todo cristão precisa praticar no seu viver diário. Não somente no seu viver diário, mas em toda a sua vida. Nós precisamos ter a prática de orar. O que é orar? Orar é falar com Deus. É você se apresentar diante do Senhor e falar para Ele. É como se um pai estivesse frente a frente com seu filho, e ali o seu filho, de uma maneira sábia, né? Os dois ali, um olhando para o outro, eles começam a conversar, né? Eles começam a se conhecer. A oração para nós com Deus é a mesma coisa. Quanto mais nós oramos, mais nós nos tornamos conhecidos do Senhor e mais o Senhor nos conhece. Então a oração é algo crucial na vida cristã, é uma prática que todos nós cristãos precisamos praticar. Nós não podemos, né, estamos vivendo uma situação tão difícil hoje, que chegou de uma maneira tempestuosa, e o que nos segura, o que nos ajuda, o que nos mantém ainda de pé? É a palavra profética e a oração. A palavra profética traz a revelação da palavra escrita para nós, para nos fortalecer no nosso espírito, para nos manter de pé. E a nossa oração nos aproxima de Deus para mantermos livre comunhão com Ele, levando a Ele as nossas petições, as nossas súplicas e as nossas ações de graça. E quando nós vamos até o Senhor se alegra, Ele fica satisfeito. Não é que nós vamos ser os pedintes, a questão não é essa. Por um lado, nós precisamos pedir ao Senhor. O Senhor falou que ia cuidar de nós, é ou não é? O Senhor tem cuidado de mim, de você, tem cuidado da nossa casa, e Ele espera que nós o peçamos mesmo. Ele está pronto para nos ouvir, está pronto para agir, está pronto para vir até nós, né? Para fazer acontecer aquilo que nós pedimos, né? Segundo as nossas orações. E no decorrer da nossa vida isso vai acontecendo, esporadicamente, né? Vai acontecendo no nosso viver, e quando nós exercitamos o nosso espírito, nós vamos vendo a mão do Senhor, né? Nós vamos vendo o guardar do Senhor, principalmente na nossa vida, né? Nós vamos vendo que o Senhor está ali nos guardando, está ali nos levando, né, em asas de águia, e por um lado, Ele se alegra comigo e com você quando nós nos chegamos na sua presença. E para nós respondermos esse título, essa pergunta, por quanto tempo devo orar,
Na verdade, aqui está dentro de um tópico do jornal Árvore da Vida, que é aconselhamento. Nós vamos usar uma passagem bíblica muito interessante, que é 2 Reis, capítulo 13, de 14 até 19. Segundo livro de Reis, né? Segundo livro de Reis, capítulo 13, do versículo 14 ao versículo 19. Primeiro eu vou ler e depois nós vamos tendo comunhão. É importante nós fazermos a leitura. Eu vou ler do versículo 14 até o versículo 19. 2 Reis 13, de 14 a 19. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Versículo 17. Abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Versículo 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes as deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Então aqui nós podemos considerar as orações como essas flechas. Ou seja, o rei estava ali numa situação difícil, estava sendo atacado pelos sírios, e ele foi até o homem de Deus, né, até Eliseu, e Eliseu já estava numa situação difícil, né, ele já estava, né, com enfermidade, e ele estava padecendo, né, então ele já estava no fim do seu ministério. E o rei chegou lá e se colocou, né, se derramou diante dele, chorando, né, se colocando e clamando. Então, o homem de Deus, Eliseu, pediu para ele pegar um arco. Ou seja, é como se eu e você estivéssemos chegando diante do Senhor como esse arco. Nós somos esse arco. Só que o arco, ele não funciona sozinho. Se você pegar um arco e puxar, retesá-lo, não vai dar em nada. É ou não é? Não dá em nada. Para que o arco funcione, há necessidade das flechas. Ou seja, as flechas, elas são a munição do arco. Então, a flecha é a munição do arco. Então, ele chegou ali, conversou com o homem de Deus, pediu para ele, e ele pegou o arco, e ele retesou o arco. E aí, o que o homem de Deus fez? Mandou ele atirar, e ele atirou a primeira flecha. Então, no versículo 17, disse: abre a janela para o oriente, e ele abriu. Prosseguiu: flecha da vitória. Aí ele atirou a flecha, e o homem de Deus prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Então a primeira flecha foi lançada, ou seja, você se colocou diante do Senhor e começou a orar. Você abriu a sua boca e lançou a primeira flecha. Mas Eliseu falou para ele não parar. Ele tinha que pegar o arco e continuar atirando. Não somente uma vez, mas até as flechas que estavam lá no recipiente acabarem. E ele falou para ele ferir a terra o quanto ele quisesse. Ou seja,
quanto maior a frequência e a persistência da minha e da sua oração diante do Senhor, mais Deus nos concederá aquilo que estamos pedindo. E o que Jeoás fez? Ele feriu a terra, né, de acordo com o que o homem de Deus falou, que era para ele lançar todas as flechas, não era só 3 flechas, mas ele feriu 3 vezes, ou seja, ele simplesmente se contentou com o que havia feito. Às vezes nós temos essa situação, nós nos achegamos diante do Senhor, nos colocamos diante do Senhor, começamos a orar ao Senhor, e aí nós fazemos uma oração e pronto, eu já estou satisfeito, Deus já ouviu a minha oração, então não precisa eu ficar repetindo. Mas nós esquecemos que tanto eu como você temos muitos inimigos. E esses inimigos, o que eles fazem? Eles querem e tentam de várias maneiras barrar a minha e a sua comunhão com Deus. Então eles levantam N situações, eles travam a nossa oração, eles tentam de todas as maneiras travar a nossa oração. Diante dessa questão, eu lembrei da oração em Daniel capítulo 10, quando veio aquela situação ali, Daniel capítulo 10, né? Vamos ver Daniel, Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 10, Daniel estava triste, choroso, mas ele continuou orando. Ele continuou orando e orava, né, de acordo com uma visão que o Senhor deu para ele. E ele, durante um tempo, ele ficou orando, mas ele não havia tido resposta das suas orações. Ele persistia, ele olhava para Jerusalém, né, se ajoelhava para a banda de Jerusalém e orava, orava e orava. Mas uma coisa que Daniel fez, mesmo ainda as suas orações não sendo atendidas, ele persistia, ele era persistente. Ele era persistente. Mas no capítulo 10, versículo 13, ele teve a resposta. Fala assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, está vendo? Por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então os ares, o que tem nos ares? Anjos caídos. E as nossas orações, elas precisam de quê? Elas precisam fazer o quê? Elas precisam romper os ares. Para chegar aonde? Para chegar no trono. Para chegar no trono. Por isso que as nossas orações, elas precisam ser o quê? Persistentes. Persistentes. Quanto mais eu e você oramos, quanto mais nós oramos, mais Deus nos dá a vitória sobre os inimigos. Quanto mais eu persisto na minha oração, insistindo, batendo na porta, orando, mais chance tem dessa oração romper os céus e chegar até o trono de Deus. Por um lado, o Senhor está o quê? Ele está de pé. Nós vimos a experiência de Estevão no capítulo 7 de Atos, quando ele estava ali sendo apedrejado, ele olhou para os céus e o que ele viu? Ele viu o Senhor de pé, ouvindo o quê? A oração que Estevão estava fazendo. Ou seja, a oração dele rompeu os céus, rompeu aquela casta maligna que impede, às vezes, eu e você de alcançar aquilo que nós oramos. Por isso que nós precisamos ser o quê? Persistentes. E se nós formos persistentes na oração, mais Deus nos concederá. Ele vai conceder a mim e você. Quanto mais você for persistente, quanto mais você insistir com o Senhor, insistir. Deus gosta disso. Deus gosta de alguém que insista. Quanto mais você insiste com Ele,
mais Ele te socorre. Se eu oro pouco, pouco Ele vai me conceder. É o que aconteceu com Jeoás. Ele lançou só 3 flechas. E o que aconteceu na experiência dele? Ele obteve só 3 vitórias sobre os sírios, só 3. Depois a situação complicou toda, e ele não tinha mais a quem recorrer. Mas se ele tivesse lançado todas as flechas, como Eliseu falou, ele tinha feito o quê? Ele tinha tirado, dizimado os sírios. Mas ele, é como se ele não estivesse confiando, está vendo, irmãos? Às vezes nós oramos, mas às vezes falta em mim e você confiança. Nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos crer, tudo é uma questão de exercício de fé. O exercício de fé, ele é constantemente na minha vida e na sua. Os acontecimentos vão vir, as situações vão vir, as dificuldades vão vir, as lutas vão vir, agora eu vou parar de orar? Se eu e você pararmos de orar, a nossa derrota é certa. É sério isso. É sério, assim como aconteceu com Jeoás, a nossa derrota é certíssima. Porque quem vai interceder por mim e por você, diante das situações? Será os homens? Não. Será o meu conhecimento, a minha capacidade, o meu dinheiro? Não. É Deus quem intercede por nós, é Deus quem intercede por mim e por você e socorre a mim e a você. Então nós precisamos ter o quê? Uma oração perseverante. Muitas vezes nós não cremos nisso, é muito difícil, às vezes nós ficamos às vezes preocupados, será que Deus está ouvindo? Será que Ele ouve as minhas orações? Humanamente falando não é fácil, às vezes nós queremos orar uma vez e é cansativo ficar batendo naquela mesma tecla, lembrando, você todo dia ora para Deus curar alguém, mas vou orar de novo? Continua orando, vai estar orando, mas chega uma hora, eu já orei, agora eu vou orar por outro assunto. É fácil quebrar isso em nós? Não é fácil. Ó Senhor Jesus! Mas sem a oração, sem essa perseverança na oração, não há um caminho para uma vida espiritual vitoriosa. Para mim e para você termos esse caminho que Deus abriu para nós, nos achegarmos até Ele, nós precisamos orar. Precisamos orar. Orar, bater na porta do Senhor ali, ó, direto, bater mesmo, Ele gosta. Porque se a oração é um diálogo entre eu e Deus, entre você e Deus, Ele vai se alegrar quando Ele abrir a porta e te encontrar lá chamando por Ele, batendo, querendo bater um papo com Ele, conversar com Ele, levar até Ele o que você tem, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas petições. Deus, Ele gosta disso. Deus, Ele gosta de ser provado ao máximo. É sério, irmãos. A Bíblia fala sobre isso. Deus, Ele gosta disso. Ele gosta de ser provado. Então nós precisamos provar. Como que nós provamos Deus? Orando. Orando. Porque a oração, o que a oração faz? Ela move o Senhor. Ela move o Senhor. Quando nós oramos, é como se nós estivéssemos dando forças. Nós estamos unidos ao Senhor, nós cremos que o Senhor vai fazer, nós cremos que Ele vai fazer, e Ele cumpre a sua vontade, cumpre o que está no coração dEle, principalmente quando nós oramos segundo a vontade de Deus, segundo a necessidade de Deus. Não é que nós não podemos orar pedindo para nós temos que pedir. Se eu e você não orarmos por nós, quem vai orar? Primeiramente nós precisamos orar uns pelos outros, eu preciso orar por mim, e também orar por você, está vendo? Então nós precisamos ter esse feedback entre nós e Deus. E quanto mais nós fazemos isso, mais o Senhor Ele vai estar o quê? Atendendo os nossos pedidos por completo. Não é o caso de Jeoás. Se Jeoás tivesse lançado todas as flechas, a situação era outra, está vendo, irmãos? A situação era outra. Por isso que quando nós oramos e imediatamente obtemos vitória, nós não podemos parar.
Nós não podemos parar de orar. Quando nós paramos de orar, é como se eu e você estivéssemos abaixando a nossa guarda. Nós abaixamos a guarda, e aí o que vai acontecer conosco? Nós vamos nos tornar alvo fácil do inimigo. Vai ser fácil para ele vir até a mim e você e fazer o que ele quiser, porque eu não vou ter como me defender, não vou ter ninguém para me defender. Então, mesmo alcançando vitória, é isso que nós precisamos ficar claros. Mesmo alcançando vitória nas nossas orações frequentes diante do Senhor, lançando N flechas, ou seja, fazendo N orações, orando constantemente, todos os dias, pela manhã, durante o dia e a noite. Você está trabalhando, você está estudando, você pode estar orando, ninguém precisa te ouvir orar. Eu já passei por essa experiência, trabalhando ali, cheio de pessoas, mas lá no meu espírito eu estava o quê? Orando. Eu estava orando ao Senhor. Eu e você podemos ter a mesma experiência. Quanto mais nós oramos, mais o Senhor abre os céus para nós, mais o Senhor nos atende, mais Ele está pronto para fazer, dele agir, dele atender o nosso pedido. Então nós precisamos orar. E quanto mais nós oramos, mais nós exercitamos a nossa fé. Oração é uma questão de fé, irmãos. É sério isso. Talvez você orou uma vez e não aconteceu nada. Ou talvez você orou uma vez e aconteceu. Mas o que nós precisamos fazer? Continuar orando. Quanto mais eu oro, mais você se aproxima do Senhor. Aleluia! Por isso que nós precisamos perseverar na oração. A única maneira de Jeoás eliminar todos os sírios, como o homem de Deus Eliseu falou, era ele o quê? Ter lançado todas as suas flechas. Ou seja, é como se ele estivesse orando de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Quando ele fosse para a guerra, seria uma vez, uma batalha só. Tum! É uma vez só. Todos os seus inimigos seriam tirados, seriam lançados fora. Então nós precisamos o quê? Orar. Então, o que nós precisamos hoje? Orar constantemente. Quanto mais nós oramos, mais as bênçãos são completas, está vendo? Então, para isso, eu e você precisamos orar. Eu e você precisamos orar. Agora, por quanto tempo? Por quanto tempo devo orar? Por quanto tempo eu e você acharmos necessário? Ou seja, precisamos orar a vida toda. A vida toda. Às vezes eu oro uma vez e ainda vejo que está faltando algo, eu preciso estar orando. A nossa vida, o nosso viver, ele precisa ser um viver de oração. Irmão e irmã, o nosso viver hoje na vida da igreja precisa ser um viver de oração. Por exemplo, na minha experiência, né, minha e da minha esposa, na minha casa, nós orávamos, sempre oramos, né? A vida nossa sempre foi de oração. Mas o que nós temos praticado hoje, a primeira coisa que nós fazemos pela manhã, nós oramos juntos. Nós temos tido essa prática. Nós oramos juntos, oramos diante do Senhor, intercedemos, oramos por nós, oramos pelos irmãos, oramos pelos nossos filhos, oramos pela obra, oramos pelo país. E à noite, quando nós vamos deitar, nós ainda gastamos um tempo na presença do Senhor. E isso tem feito uma mudança muito grande na vida espiritual, tanto minha como dela, como da minha esposa. E não somente isso, na minha casa, tem feito uma mudança muito grande no nosso entendimento quanto à palavra que está sendo falada. Então, para que eu e você obtenhamos vitória no nosso viver, o que nós precisamos? Orar sem cessar.
1 Tessalonicenses capítulo 5, o que fala? Versículo 17, orai sem cessar. Ou seja, nós precisamos estar orando constantemente. A nossa vida precisa ser o quê? Um viver de oração. Precisamos orar. Eu e você precisamos o quê? Gastar tempo orando. Não só lançar 3 flechas, mas lançar quantas flechas forem possível. Às vezes a nossa vida toda vamos estar lançando flecha diante do Senhor. Né? As nossas orações, né? As flechas são como se fossem as nossas orações. Quantas orações forem necessárias diante do Senhor. Por quanto tempo? Nós não sabemos. Então nós precisamos fazer o quê? Precisamos orar. Amém? Orai sem cessar. Jesus é o Senhor. Se você gostou, né? Gostou dessa palavra? Eu te encorajo a fazer a assinatura do jornal Árvore da Vida. Amém? Encorajo você, irmão, irmã, que ainda não tem assinatura do jornal Árvore da Vida. E você ouvinte, né, que está ouvindo o nosso canal, vendo o nosso canal, as transmissões, eu também te encorajo a fazer a sua assinatura do jornal Árvore da Vida. Se você gostou, né, dessa mensagem, dê o seu joinha, tá bom? E divulgue. Estamos vivendo tempos difíceis e a palavra do Senhor precisa alcançar todas as pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, né, abençoe os seus familiares, né, abençoe todo o seu viver. E vamos orar. A salvação para nós hoje é nos achegar diante do Senhor. E a porta, o Senhor já abriu o caminho. O caminho já está aberto, a porta está à nossa frente. O que nós precisamos fazer? Bater e entrar e ter comunhão com o Senhor. Então vamos estar orando, amém? Deus abençoe você nessa noite, abençoe a sua casa, abençoe todos os seus familiares, em nome de Jesus.